9251-5677. Arco do Sol Parque Hotel. O hotel que todos gideonitas se hospedam. Venham conferir. O país precisa dos brasileiros para combater o coronavírus. Evite o beijo, o abraço e aperto de mão. Todos vão entender se for só um sorriso. Mantenha as mãos sempre limpas com água e sabão ou álcool em gel. Respeite quem está próximo de você. Cubra o rosto quando tossir ou espirrar. Saiba mais em saude.gov.br/coronavírus ou ligue 136. E lembre-se, não espalhe fake news. Não pague o pato. Confie em quem apura o fato. Rádio e TV. Uma campanha Acaeste. 10h30. Voz missionária. 31 metros e 49 metros. Essa rádio é uma bênção. Escola Dominical. Escola Dominical. Vai começar agora no seu rádio a nossa Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Pegue sua Bíblia, sua harpa e acompanhe conosco a Escola Bíblica no ar. Juntos, vamos aprender um pouco mais a Palavra de Deus. Trazendo a Bíblia. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Apoio Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Camboriú. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Salve Escola Dominical, onde a graça e amor sem igual, para pequenos e grandes também, a todo o povo de Deus. Vinde estudar com os professores que muito nos quer bem, trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Vinde estudar com os professores que muito nos quer bem, trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Por esta razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força de sua glória, em toda paciência e longanimidade e gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a remissão pelo seu sangue, a saber, a remissão do pecado, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Colossenses capítulo 1, do verso 9 ao verso 17. E com essas palavras, eu deixo a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos que nos ouvem pelas ondas do rádio ou que nos assistem
pelas redes sociais para mais uma escola bíblica dominical. Estamos reunidos nesse estudo de rádio para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Nesses tempos difíceis que estamos passando, de um isolamento social, onde as pessoas não podem se reunir em grupo, o rádio agora é uma ferramenta idônea e eficaz para a propagação da palavra de Deus. Acredito que muitos hoje é o culto no lar, porque não puderam se reunir nas igrejas, mas em casa estão ligadinhos conosco. Muito obrigado por você estar aí. Na técnica de som, já deixando tudo pronto, tudo arrumadinho, o irmão Will, né, organizando, e o nosso professor, que está aqui, veio pronto, o irmão evangelista Eliel Uller. Pai do Senhor, irmão Eliel. Paz do Senhor, presbítero Fabiano, paz do Senhor, Will, e a paz do Senhor a todos os nossos irmãos. É um prazer muito grande estar mais uma vez aqui hoje, nesse dia histórico, né, juntamente com esses outros dias que a gente vivenciou, que nos antecedeu, e que aí estamos na expectação de mais alguns dias a respeito deste vírus, né? Mas a palavra de Deus precisa ser falada e ensinada. Isso é muito edificante e importante para nossas vidas. Então por isso nós estamos aqui. Amém? E o pessoal em casa, está todo mundo obediente em casa? A irmã Maria Demétrio está ficando em casa certinho? Ela sempre manda as mensagens, sempre Agora ela não tem opção, né? Agora ela tem que ficar. Os meus pais também estão em casa, sem visitas, e assim a gente faz por prevenção, né? Prevenir é muito bom. O que nós podemos fazer, Deus não faz. Isso é importante. Vamos orar então para dar início à nossa escola bíblica? Pode orar, irmão Leão. Eu quero colocar aqui nessa oração algumas pessoas. Nós temos aqui o irmão Paulo e a irmã Rosmari, que é um casal lá do Rio Grande do Sul, que eles foram líderes dos casais aqui no Gravatá de Penha e hoje estão morando no Rio Grande do Sul. A irmã Rosmari luta contra uma enfermidade já há algum tempo. Nós vamos orar por ela também. E já aproveitando, mandando um abraço para ela, né? O irmão Paulo, que é o esposo, a irmã Rosmari. Também o Rafael e a dona Ilka, que é a sogra do irmão Paulo. E a dona Ilka, ou a irmã Ilka, colocou dona Ilka, a irmã Ilka, ela é assídua da nossa escola bíblica dominical. Amém. Prazer. É mais fácil faltar a luz do que faltar ela do lado do rádio. Então um abração, irmã Ilka, e nós estaremos orando também por sua filha nesse momento, tá bom? E orando pelo nosso Brasil também, por todas as famílias, né, que se encontram nesse momento em choque, em alguns até em pânico, mas não é momento para pânico, mas somente estar em casa e buscar a Deus e esperar tudo isso passar. Podemos orar, meu Fabiano? Pode orar, irmã. Deus, obrigado, Pai, por essa manhã, pelo privilégio que o Senhor concedeu a nós de estarmos aqui com saúde, diante desses microfones. Pedimos a Tua proteção, a Tua bênção para todos nós que estaremos aqui até meio-dia. Abençoa essa aula, que o Senhor tome ela em Tuas mãos, estendendo as Tuas mãos ricas e poderosas para nos abençoar, e que as ondas do rádio, da internet possam chegar nos lares dos Teus filhos, trazendo alegria, esperança e edificação espiritual. Também o irmão Paulo e a irmã Rosmari, que estão vivendo um momento de muita dificuldade. Eu peço ao Senhor que venha restaurar a saúde da irmã Rosmari, dando a ela vida e vida com abundância para viver com seus filhos, com seu esposo. Deus abençoa, Senhor, a irmã Ilka também, abençoa essa família, dando graça em todas as maneiras, Senhor. Abençoa todo o nosso Brasil, abençoa esse planeta, este mundo que o Senhor criou, essa humanidade que o Senhor colocou nele para administrá-lo. Que o Senhor possa estender as suas mãos de misericórdia, perdoar o nosso pecado, sarar a nossa terra e dar mais uma gota de esperança para todos nós. Deus, que o Senhor esteja confortando cada coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. A nossa lição é a lição de número 12 hoje. O título principal, a raça humana. Vamos trabalhar sobre a origem, a queda e a redenção. Na aula de hoje, do dia 22 de março de 2020, vamos tratar de Jesus, o homem perfeito. Jesus, o homem perfeito.
Nosso textuário se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 2 e verso 52, que diz assim: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. A nossa verdade prática: o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo, é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Nosso textuário, irmão Eliel, diz que ele crescia em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Porque Jesus, o homem perfeito, retrata a humanidade do Cristo, já que Jesus é o nome humano e Cristo é a titulação divina na pessoa do Filho de Deus. Então, por isso a expressão que Jesus crescia, quer dizer, ele não era um anjo, ele era físico. Se desenvolveu, então, como todo mundo. Ele cresceu como um adolescente normal, cresce como um pré-adolescente, como uma criança. Por isso essa expressão. Só que o crescimento dele era triplo, era sabedoria, estatura e graça. E era ambíguo também, porque ele crescia diante de Deus e ele crescia diante dos homens. Então a aceitação dele, na maioria, já ela vinha acontecendo. E Jesus era aceito pela maioria. Jesus foi rejeitado pelas autoridades religiosas e pelas autoridades políticas. Mas a maioria clamava por Jesus e aclamava ele como um rei dos judeus, né? Tão esperado rei dos judeus. Então hoje nós vamos tratar dessa natureza humana de Jesus, que como homem ele foi perfeito. Não dá para a gente desassociar humanidade e divindade, porque elas são intrínsecas, elas estão ligadas. Então quando nós vamos falar de Jesus, que é o nome humano, como homem perfeito, não dá para evitar de falar do Cristo, que é ungido de Deus, ou do unigênito Filho de Deus, que são titulações da própria divindade de Deus em Cristo Jesus. Então as duas coisas estão juntas, humanidade e divindade. Nenhum outro homem tem isso. Se tivéssemos, seríamos perfeitos humanos, mas só Jesus teve, então ele é o homem perfeito. Como a gente vai ver no decorrer da lição, está lá em Isaías, né? O menino nos nasceu e um filho se nos deu, né? A gente vai ver, ali na profecia já se encontra as duas naturezas ali, né? Sim. Né? O menino, que é o Jesus, e o filho, que é o Cristo. Exatamente. Unigênito. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 2, do verso 40 ao verso 52. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viriam de companhia pelo caminho, andaram a caminho de um dia, e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviram admiravam a sua inteligência e respostas. E quando ouviram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe diziam. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e a sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Então na festa da Páscoa não ia pouca gente, não era uma família isolada que ia, mas muita gente conhecida de um lugar, né? Era uma reunião especial anual. Isso. Então vinham os judeus, caravanas de todos os lugares. Isso. E Jesus acabou se misturando entre os povos e acabou ali se ausentando dos pais, e os pais procuravam por ele ansiosamente. Por 3 dias, né? Aqui aparece a primeira fala de Jesus como homem.
E foram duas perguntas: por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? E assim como Jesus, Deus também tem esse hábito, na escritura bíblica, é relatada as perguntas de Deus. Quando Deus começa na própria história bíblica falando com Adão, não é? Onde estás, Adão? Quem te mostrou que estás nu? E é razoável a tua ira? E assim vai. Deus pergunta para as pessoas. Isso. E Jesus, ele também gostava de fazer perguntas. Algumas parecem ser tão desnecessárias, mas eram necessárias. É só a gente olhar o contexto. Jesus perguntar para um cego: o que queres que eu te faça? Ou para um leproso. É claro que Jesus ia operar o milagre, mas ele pergunta para demonstrar a ansiedade e o nível de querer que essa pessoa tinha. Essa é uma das finalidades da pergunta. E aqui a gente vê ele dando uma pergunta em forma de uma resposta. Ele está respondendo: eu não sou de vocês. Isso. Eu cuido dos negócios de meu Pai. Ele demonstrando ser, nessa idade, 12 para 13 anos, um adolescente já diferenciado dos demais, que é importante em Jesus. Ele sabia já da missão, ele já tinha entendimento já para que ele veio, né? O propósito, né? Nessa ocasião já. Isso, interessante que nos 50 ele diz assim: eles não compreenderam as palavras que lhe diziam. Sim. Eles não entenderam na época. Exato. Mas isso não o tornava um insubmisso ou alguém que não respeitava a autoridade de seus pais. Porque já aqui, e desceu com eles e para Nazaré. E era-lhe sujeito. Era sujeito, submisso aos pais. Aos pais, obediente aos pais. Né? E uma coisa interessante que eu acho em Maria é quando aparece aqui, e sua mãe guardava no coração todas as coisas. Ela não entendia, mas cada passo e cada coisa que acontecia, ela guardava no coração. Para que depois ela pudesse ter um entendimento real das coisas. E não só nessa ocasião, mas a própria apresentação de Jesus, quando Simeão levantou Jesus e disse: esse agora é luz para iluminar as nações, porque agora eu posso morrer em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Isso. Que é para todos os povos, e devolveu a criança ao casal. A Bíblia diz que Maria guardava no seu coração. Ela guardava atenciosamente, e ela sabia que alguma coisa de diferente tinha, porque o próprio Gabriel, quando anunciou a gravidez, já havia falado: porque o que é nascido de ti é desde a eternidade. Então ela já sabia que ela estava gerando. Era algo grande e ela não compreendia a dimensão disso, e ela foi guardando cada palavra para ter o entendimento correto das Exato. Coisas. A nossa introdução. Se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus como Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como ser humano perfeito, nele que devemos pensar, falar e agir. Já de início deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas real. Em tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. Frisamos, outra assim, que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não são conflitantes, mas perfeitíssimas e harmônicas. Uma jamais eliminou a outra, e por esse motivo que somente ele pode salvar o pobre e miserável pecador. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender essa maravilhosa e imprescindível doutrina da Bíblia Sagrada. Então, sempre a gente fala hoje que é 100% homem, 100% Deus. Só que isso teve uma disputa muito grande, né? Teve um concílio que durou vários meses. Na verdade, foram vários concílios, né? Até o final do primeiro milênio, no ano 900 e tanto, já ainda se discutia a natureza, a dupla natureza de Jesus, entre humana e divina. Justamente por causa daqueles que foram influenciados por Ário, que era um presbítero, e ele levantou essa tese da não divindade de Jesus e apenas sua humanidade. Não somente ele, mas o gnosticismo, que atacou a igreja no primeiro século, também negava a divindade de Jesus e a sua humanidade. E aí ficavam dois extremos, né? Ou um Jesus 100% humano meramente, daí nós não teríamos um Deus, seria alguém imperfeito, ou meramente divino, que não teria sofrido com o seu povo e jamais teria morrido na cruz. Que não poderia morrer como não, Deus, essa é a tese que eles levantam, né? Não seria suficiente, porque o Cordeiro, ele deveria morrer. Isso. Embora na presciência ele já foi morto antes da fundação, mas literalmente ele precisava passar pela morte, e para isso ele tinha que ser gente.
Ele tinha que ser gente. Sim. Porque ele se deu em sacrifício dos pecadores sendo perfeito. Se ele fosse imperfeito, o sacrifício não funcionava também. Porque um imperfeito vai tornar os outros perfeitos. Não tem lógica. Não tem lógica. Então, isso é uma questão. Quero mandar um abraço aqui para o nosso superintendente da IBD, que é o pastor Marcondes Rocha de Oliveira, que está mandando aí a saudação a todos os nossos irmãos nessa manhã de Escola Bíblica Dominical, que agora está apenas sendo transmitida aqui pelo rádio, visto que não há reuniões na igreja. Ele diz aqui que em 27 anos de coordenador, de superintendente, é o primeiro domingo que ele passa sem a IBD, exceto os dias que esteve doente. E a gente sabe que ele é um apaixonado pela escola bíblica, é nosso amigo. Sim. Então, um abração e a todos os nossos irmãos que são alunos na igreja, que normalmente acompanham, depois da aula da igreja, acompanham a nossa aula. Hoje só tem a nossa, né? Então, por um momento especial, quem sabe daqui 2 semanas, se Deus quiser, volta o grupo de novo a se congregar e vai ser uma bênção. Eu li no livro, na carta de Colossenses, Paulo já traz essa definição. Pode ver que Paulo vai firmar Cristo como centro, porque ele tinha ensinado e falsos mestres vieram e foram atacar diretamente a humanidade e a divindade de Cristo, que não era suficiente. E Paulo vem na carta e ele vem colocando e vem ensinando sobre o mistério. Jesus foi atacado durante sua vida terrena ainda. Isso. A negação da sua messianidade, na sua qualidade de Messias, foi posta à prova várias vezes. O sistema religioso que estava entrelaçado entre principalmente os fariseus, não permitia aceitação e não toleravam a presença de Jesus devido à sua aceitação popular e suas palavras. Eram 2 coisas. E lá no texto de Mateus vai dizer que por inveja o queriam prender. Então, uma das coisas que fez com que as autoridades religiosas judaicas pedissem aos romanos que matassem Jesus foi a inveja que eles tiveram e os ciúmes que reinou naqueles corações devido à aceitação popular de Jesus. Jesus se tornou uma ameaça. O simples carpinteiro fazia coisas que ninguém fez. Eles pregavam muito bem, tinha o conteúdo bíblico e conhecia a lei, os escribas e os fariseus. Mas só Jesus curou cegos, limpou leprosos e ressuscitou mortos. Então isso não dá para negar, porque as pessoas que Jesus curou estavam, desde que nasceram, ou aleijadas, ou cegas, ou surdas, ou mudas e assim por diante. E não tinha como negar esse milagre. Isso. E aqui fala que ele teve que nascer. E lá no Evangelho de João diz que ele entrou pela porta. Precisava entrar pela porta. O inimigo não. Lá no Jardim do Éden ele enganou a Eva e ele entrou pela janela, vamos dizer assim, né? E ele entrou de modo errôneo. Ele disse assim, não, o bom pastor, ele entra pela porta e não pela janela, né? E ele faz a distinção do mercenário e do bom pastor, porque o mercenário vê o lobo e foge, o bom pastor dá a vida. Então a gente vê a diferença. Então quando ele diz em João 10:10 que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, que muitos de nós já ouvimos milhares de vezes dizer que ali o ladrão é o diabo, no contexto da passagem, o que ele está falando a respeito do ladrão é o mercenário, ou seja, é o falso religioso que apenas se aproveita da ovelha, mas não cuida do rebanho. Então é esse que vem para roubar, matar e destruir. Ah, meu Léo, mas eu posso aplicar como sendo o diabo? O entendimento do texto e do contexto não nos arremete direto a Satanás. Então a gente tem que olhar o texto inteiro antes de tirar conclusões. E a análise que eu fiz, Jesus não está falando para o diabo e do diabo, está falando a própria liderança daquela época religiosa. A nosso primeiro tópico, Jesus, o verdadeiro Deus. Professamos que Jesus Cristo era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era um meio homem, um meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Nesse tópico, enfocaremos a sua divindade. O nosso primeiro tópico, sua eternidade com o Pai. O Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Nós vimos isso em Isaías 9:6. Antes de sua encarnação, ele estava com o Pai e
O Pai criou todas as coisas. João 1 e 3. Suas atividades eternas são lindamente escritas no capítulo 8 de Provérbios, onde vai tratar sobre a sabedoria, né? E a construção, como ela faz, né? Exatamente. Então, uma das coisas que a gente deve prestar atenção, que eu já fiz várias análises a respeito disso, principalmente na importância do contexto, a finalidade do autor sagrado que escreveu e o que ele tinha em mente, que dá para descobrir através do que ele deixou escrito. Salomão, ele não tem consciência de estar falando diretamente do Messias ou do Cristo. Quando ele fala sobre a sabedoria, clama e chama os homens a terem prudência. E quando ele começa a fazer a narrativa, ele meio que personifica a sabedoria em forma de uma pessoa. E aí ele começa a falar que a sabedoria, estava com Deus, eu estava no princípio, eu ajudei a criar os fundamentos da terra e assim por diante, porque com sabedoria tudo isso foi formado. Então a gente deve entender naquele contexto que Salomão, ele não está falando diretamente da pessoa de Jesus, mas da própria sabedoria. Esse entendimento não se tinha na época. O que nós vamos ter como entendimento? Posteriormente, entendendo os escritos de João, que ele estava no princípio e por meio dele tudo foi formado, que Cristo Jesus, ele é em essência a própria sabedoria, já que o plural Elohim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e Deus os criou macho e fêmea, que Deus estava com alguém ao criar. E a gente entende que Pai, Filho e Espírito Santo em essência são um só. E a sabedoria está ligada a Deus porque Ele é o construtor de todas as coisas. Então nessa aplicação sim, mas literalmente no contexto de Provérbios 8, Salomão tem uma coisa em mente, é a sabedoria, porque o livro de Provérbios enaltece o conhecimento. É um livro poético sapiencial. Os irmãos já sabem, é o que está relacionado à sabedoria. Então é importante sempre a gente entender isso para depois aplicarmos, para evitar distorções doutrinárias e más interpretações. O que acontece muito a respeito dos textos, como por exemplo Isaías 14:12, Ezequiel 28, a respeito do diabo, que a gente ouve muito falar que é o próprio Satanás, mas entendamos ali que o rei está sendo repreendido, ou de Babilônia em Isaías 14, ou de Tiro em Ezequiel 28, e que posteriormente é feita uma analogia da soberba desses reis a um querubim ungido que se achou mais do que Deus. É mais ou menos isso. Mas em momento algum a gente vê Ezequiel deixar de repreender o rei e começar a repreender o diabo, como se o diabo estivesse sendo repreendido naquela profecia. São apenas analogias que a gente tem que olhar e analisar dentro do contexto para a gente não criar doutrinas em textos isolados. Jesus é a eternidade? É. Ele é o Pai da eternidade? É. Não é? Porque Ele é o gerador da vida, porque Ele em essência é o Pai. Então, por isso nós vemos aqui que a eternidade que estava sobre os ombros de Jesus é uma característica da divindade. Então, agora Jesus ele continua no patamar humano, mas ao mesmo tempo ele está no patamar divino. Porque quem de nós aqui, dos 7,5 bilhões de pessoas na Terra, pode dizer que é o Pai da eternidade? Nenhum de nós e nenhum outro homem na história. Por isso que Jesus é alguém diferente de todos os demais. Ninguém nunca viveu como ele, e como disseram os escribas, nunca ninguém falou como ele falou. Isso. Então ele é distinto dos demais. O outro tópico é seus atributos e grandezas e perfeições. Jesus Cristo é a fonte da vida. Evangelho de João 1 e 4. Logo, ele tem a vida em si mesmo. João 5 e 16. Hebreus 7 e 16. Sendo Deus de Deus, é imutável. Hebreus 13 e 8. Ele é onipresente. Mateus 28 e 20, onisciente, sabe todas as coisas, Mateus 9, o 4 ao 5, João 2, 24 e 25 e Atos 1, 24 e 25. Sua onipotência não pode ser ignorada, porque todo o poder nos céus e na terra acham-se em suas mãos. Mateus 28 e 18, Apocalipse 1 e 8. Porque ele tem os atributos incomunicáveis do Pai. Que eu estava procurando... Espírito Santo também tem os mesmos atributos incomunicáveis, né? Sim, porque como eu estava procurando aqui, não encontrei, a respeito dos eu sous que Jesus fala, né? Como ele usa essa expressão, e até é importante nós lermos João 5,16,
e ele repreendeu os fariseus no capítulo 6 até o 8 de João, e a gente vê que em alguns momentos eles queriam apedrejá-lo pela sua própria expressão no falar a respeito de ser ele o Filho de Deus. Então, quando Deus fala com Moisés na sarça ardente, voltando lá um pouquinho, e manda Moisés até o Egito, ele pergunta qual é o nome de Deus, e ele diz qual o nome eu devo dar aos anciãos de Israel que estão no Egito, quando eles perguntarem quem te enviou. Aí então Deus diz, diga que eu sou o que sou, não preciso de nomes, apenas eu sou o que sou. E essa expressão eu sou o que sou, que vai posteriormente formar um tetragrama, que é YHWH, que depois foram colocadas algumas vogais para dar um pouco de som, que é Yahvé, que posteriormente é Jeová, que quer dizer Senhor, certo? Mas era um nome impronunciável, por isso tanto mistério a respeito do nome Deus. E aí os judeus, eles não ousavam pronunciar o nome Deus. Eu não sei se você está procurando João 5,16. Não, 5,16 eu achei. E por esta causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque faziam essas coisas no sábado, porque não poderia fazer nada no sábado, porque tinha orientação do descanso, né? Eu estou procurando o eu sou. E por isso fala. Os judeus perseguiram Jesus, né? Porque ele fazia isso. Mas Jesus disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Aí o versículo seguinte, por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então por isso que quando as expressões do Evangelho de Mateus que escreve aos judeus, não usa reino de Deus, mas reino dos céus, mais reino dos céus, porque eles não ousavam pronunciar o nome Deus. E jamais filho de Deus, porque para um judeu, filho significa da mesma natureza. Então quando Jesus disse assim no versículo 17, o meu pai, então para os judeus isso era visto com maus olhos, porque era como se ele estivesse dizendo assim, ó, eu sou Deus. E aí a Bíblia vai falar na sequência, os judeus cada vez queriam matá-lo. Ele desrespeitava o sábado, né? E ainda dizia que Deus era o próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então Jesus, ele não só fez isso, mas a própria expressão do nome Deus, eu sou, Jesus ele vai usar isso em vários textos, como por exemplo, na videira verdadeira, eu sou a videira verdadeira. Então os judeus ficavam indignados porque Jesus ia quebrando esses protocolos. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta. Então quando ele usava essa expressão, eu sou, como a ressurreição e a vida, eu sou a água viva, essas expressões como que Jesus atribuía a si a divindade. Para demonstrá-los a eles que eles de fato não tinham compreensão de quem estava falando com eles. Tanto que a gente já usou aqui a expressão a respeito de Filipe, que Jesus falava do Pai, do Pai, do Pai, do Pai. E Filipe diz, Senhor, fala tanto no Pai, mostra-nos o Pai e basta. Aí Jesus vai dizer, Filipe, eu estou tanto tempo convosco que tu não me conhece. Quer dizer, eu tenho a mesma natureza, só que em forma humana. Porque é como nós vamos ver na sequência, que o Deus da glória despiu-se da sua glória, para assumir essa forma humana por causa de nós, para fazer-se semelhante a nós. Mas ele continuava tendo esse controle da natureza, ele sabia o que as pessoas pensavam. Então isso demonstrava e provava que Jesus era diferenciado. Isso. Nosso tópico o terceiro, esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. Quando de sua encarnação, no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou de sua divindade, mas sim de sua glória. Nós vimos isso em Filipenses, capítulo 2, versos do 5 ao 11. Conforme podemos atestar pelos versículos já mencionados, o Senhor Jesus, em seu ministério terreno, fazia uso de seus atributos divinos sempre que necessário. Em sua oração sacerdotal, ele reivindica junto ao Pai não sua divindade, mas a glória, que desde a mais remota eternidade desfrutava do perfeitíssimo e infinito círculo da Santíssima Trindade. Seus discípulos sabiam
que ele era Deus. Mateus 14:33, João 1:49 e o 20 e 28. Ele não pode negar-se a si mesmo, né? Não pode. Ele não pode negar a si mesmo, ele divino. Da glória ele se despiu. Sim, para tomar a forma humana. Pela eventualidade da sua nova forma. Então, eu vejo aqui no texto de Filipenses 2, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, ou seja, que vocês, irmãos de Filipos, ajam da mesma forma. Como que Jesus fez para que nós pudéssemos imitá-lo? Veja bem, que o mesmo existindo na forma de Deus, só Jesus tem essa forma, tá? Nós temos imagem e semelhança, Jesus tem forma. Então a sua forma, em forma de Deus, é na sua onisciência, na sua onipresença, na sua onipotência, na sua capacidade de preencher tudo e saber todas as coisas. Essa forma de Deus que Jesus tinha em espírito, já que nós somos humanos, em imagem e semelhança não física, né, mas moral e natural, como nós já explicamos aqui, Jesus ele precisou esvaziar-se desta forma. Por isso que hoje Jesus no céu tem a forma humana, mas ele assumiu essa forma humana. E Deus continua sendo espírito na sua natureza. Nós veremos Jesus como ele é. Só Deus é espírito. Deus não tem forma humana. Se Deus tivesse forma humana, não precisaria Jesus assumir forma humana. Ele só desceria, já que estaria pronto já. Mas ele assumiu a forma, sendo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, que é que nós aqui, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhantes aos seres humanos. Então, se ele se torna, é porque ele não era. Entende? Embora na onisciência divina, o Filho de Deus sempre existiu, e o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo, isso é relacionado à presciência divina, que é uma outra coisa. Mas aqui eu só estou categorizando que Deus, a forma dele é espírito. E a Bíblia mesmo fala, e o próprio Jesus diz que Deus é espírito, não é? Mas Jesus ele assume essa forma esvaziando-se, mas ele continua sendo Deus. E a expressão que confirma isso, eu já vou passar para o Fabiano, é aquela expressão que Paulo fala aos Colossenses, que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Uma série de interpretações tem sido dada a esse texto, mas eu gosto de ser muito simples nas minhas colocações. Então, o que ele está querendo dizer? Jesus tomou forma humana e continua sendo Deus. Só uma coisa aqui no início, aqui, ó, quando a sua encarnação no ventre puro e virginal de Maria. Há uma distinção entre a doutrina que nós cremos e a doutrina católica romana, que Maria continuou virgem. Sim, sim. Nós não cremos assim. Sim. Porque o próprio texto bíblico não está aí os seus irmãos. Sim, mas daí nesse caso a Igreja Católica vai dizer que irmãos na fé. Isso, ou primos, né? Ou porque primos. Eles colocam na interpretação, na hermenêutica, que da forma como eles creem, eles dizem que se você era primo da mesma família, era considerado como irmão. Era usada a mesma palavra. Era usada a mesma para irmãos. Mas nós cremos que não. Sim. Né? Maria, sim, ela concebeu como uma virgem, não teve relação nenhuma com José até o nascimento de Jesus. E também não foi algo que ela passou pelo trabalho de parto, normal como todas as mulheres. É isso que a gente crê. Sim, sim, natural. E depois ela teve a vida normal com seu esposo, né? Dessa forma que nós cremos. E o nosso segundo tópico... É diferente apenas, né, irmãos? Isso. Lembrando que assim, como nós temos alunos que são adventistas, presbiterianos e católicos, nós queremos deixar aqui bem claro que nós temos muito respeito por todos os irmãos. Os irmãos que ouvem a gente, que acompanham, sendo de outras denominações, já sabem que a gente pensa diferente, tá bom? A respeito disso. Mas isso não vai alterar a nossa amizade e de forma alguma a nossa chegada no céu, a maneira de nós pensarmos. Para nós pensamos assim, tá certo? Não adoramos outra pessoa a não ser Jesus, respeitamos a religião de todos, é o que o Fabiano também colocou falou. A nossa forma de crer. Sim, é a nossa forma. O Fabiano colocou a nossa maneira de crer, não menosprezando de forma alguma. Jesus, o verdadeiro homem. A concepção, a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa.
pois os judeus sabiam, pelas escrituras do Antigo Testamento, que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo. Eles sabiam, esperavam e sabiam dos cumprimentos das profecias. Eu gosto daquela expressão de Paulo: vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. É como se esse copo aqui estivesse sendo preenchido ao longo dos séculos e chegou o momento que a borda estava reto com a água e precisava de uma gota apenas para transbordar. Isso é plenitude, completamente cheio. Chegou o momento e a hora. Então o mundo estava pronto para receber o Filho de Deus. Ah, mas ele foi morto. Esse era o propósito. Esse era o propósito. Porque às vezes, tá me acontecendo muitas coisas ruins. Se eu fosse por outro caminho, eu não passaria por isso. De repente, o propósito é esse. Quem é que conheceu a mente do Senhor que pudesse instruí-lo ou aconselhá-lo? A gente nunca sabe tudo. Nunca. Né? Mas é o tempo errado. Jesus poderia ter vindo em uma outra época, teria mais aceitação. Poderia ter aceitação, mas Jesus seria um homem que morreria de velho e seria sepultado em um cemitério, e hoje nós teríamos igual Meca, na Arábia Saudita, um cemitério para ir lá ver os restos mortais. Mas Jesus morreu. E graças a Deus não permaneceu no túmulo, mas ressuscitou. Não Aleluia. Temos restos mortais para comemorar, mas temos um Cristo vivo que nesse momento tão difícil que atravessamos, Ele está bem pertinho de nós. Aleluia. Jesus estava no seio do Pai. Antes de sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai. João 1:18. Mas não devemos supor que ele estivesse inativo. Pelo contrário, sendo ele eterno e no Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo. João 1:3. Ele é o Verbo de Deus. Todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. João 1, do 1 ao 3. Sem Jesus Cristo, nada do que existe existiria. O verbo na nossa língua portuguesa é aquela palavra que está no meio da frase que indica uma ação. Eu posso formar uma frase sem verbo, né? Eu e a revista da escola dominical. Formei uma frase, não tem verbo, não tem ação. Tá, e ficou bem fundada? Não ficou, não tem complemento. Tá, eu e o quê? Eu e a revista da escola dominical. Fazendo o quê? Ela tá parada num tempo, né? Ela tá estagnada, né? Não faz nada? Isso tá estagnada. Então, o verbo é que vai produzir a ação, né? Aí o modo, agora, o tempo eu que vai estou explicar. lendo a revista. Aí já o estar ali já é um verbo estar. Eu estou, tu estás. Aí vai indicar uma ação. Quando Deus disse lá, haja, aquela palavra é uma palavra bara em ação. Quando Deus cria. A palavra criar é bara, que é uma palavra só, ela é peculiar de Deus. Ou seja, eu não baro, por exemplo, copo descartável. Porque bara para copo descartável seria criar sem matéria-prima. Você está entendendo? Se Deus usa bara de criar, é porque Deus ele tem condições de criar de uma matéria inexistente. E nós não podemos, nós só podemos criar algo a partir, ou mudar a forma dos elementos, ou criar a partir de algo que já existe. Não podemos trazer à existência um elemento que não existe, a não ser que a gente junte com outro elemento. Mas quando Deus diz e bara, a mesma expressão que Davi usa para criar, ele está falando de Deus, quando a palavra criação está relacionada a Deus. Bara em mim um coração puro. Quando ele diz cria em mim, ele está falando a palavra que é relacionada apenas a Deus, que só Deus pode fazer. É como se ele estivesse dizendo, como eu nasci, eu queria que Deus me apagasse e fizesse eu nascer de novo do nada, para eu poder ter o meu pecado apagado. É coisa interessante isso. Agora, veja que profundidade é o próprio texto bíblico. Então Deus é o Criador de todas as coisas. Jesus estava no princípio criando com o Pai. No princípio era o Verbo. E o Verbo era Deus. Não é um Deus, como existe em algumas Bíblias entre parênteses. Mas ele era Deus lá no princípio. Ele é Deus. É o que diz em Hebreus 13:8. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo. E ele será eternamente. Então ele estava com o Pai no princípio, porque em essência, Pai e Filho, eles são um só. Ele foi gerado, né?
humanamente foi gerado, mas divinamente ele sempre existiu. Ele sempre existiu, isso aí. É o nosso segundo tópico, profetizando no Antigo Testamento. A vinda do Senhor Jesus é profetizado em todo o Antigo Testamento. No Gênesis, ele é a semente da mulher, e em Malaquias, o sol da justiça. Gênesis 3:15, Malaquias 4:2. Entre ambos os livros, há outras profecias carregadas de significados, tanto para Israel como para os gentios. Jesus é o tema das duas principais alianças da história sagrada, a de Abraão e a de Davi. Gênesis 12, 1 e 3, que vai tratar sobre Abraão, e 2 Samuel 7:16, e também Mateus 1 e 1. Então, em todo o Antigo Testamento já havia a profecia de Jesus. O próprio Moisés, né, se levantará um profeta no meio de vós. A começar por Deus, né? Falando da serpente, da semente da mulher, nascerá um que pisará a tua cabeça. Isso. Dali por diante, houve em vários estágios, na qual houve lampejos de profecias no decorrer da história. A continuação, principalmente por Abraão, que foi um fundamento muito grande, isso, visto que o Cristo deveria descender de Abraão, e posteriormente vai ser falado pelo profeta a Davi, que a tua descendência não vai faltar alguém que se assente no trono, e o teu trono será eterno ou perpétuo. Ali não tem como ser algo humano, porque nada subsiste para sempre aqui no andar de baixo. Todos morremos, a descendência se acaba, pode se acabar, mas se hoje extinguir totalmente o povo judeu, já existe alguém no lugar de Davi assentado no trono perpetuamente, e essa pessoa não morre nunca mais, é Jesus. E já morreu uma vez e não morre nunca mais. É igual o sarampo, né? Você pega só uma vez, isso, já pensou, morreu uma vez, pronto, agora não morro nunca mais. Mas ele está vivo e poderoso para socorrer os que se chegam a eles, que é importante. Isso. Que nós, mais uma vez, não temos um túmulo para reverenciar restos mortais. Então, o Antigo Testamento foi como uma estrada que foi pavimentada até para o nascimento de Cristo. Sim. E o Novo Testamento é uma estrada que está sendo pavimentada, escrita para a segunda vinda. Exatamente. Foi um preparo, né, durante todos os anos do Antigo Testamento, anunciando a chegada do Messias. Eles esperaram tanto que quando ele chegou, eles não acreditaram. Isso. Os reis magos, quando foram lá perante Herodes, e ele chamou lá os entendidos e os sábios, só tem que nascer lá em Belém, porque a profecia diz isso, e tinha tudo certo ali. Como é que eles estudavam já, né? Já sabiam, claro, tinham conhecimento. O problema é que com a vinda de Jesus, eles tinham que entregar o poder. É a profecia do Filho, né? Sim. Vos envio o Filho, né? Para tomar de volta aquilo que me pertence. E vocês o espancam Sim, exatamente. Para fora, sobre, né? A parábola dos lavradores maus, né? Isso. Enviou o próprio filho e eles o espancaram também. Isso. Era necessário, porque quando Paulo vai falar do endurecimento, diz que em partes de Israel veio pela mão de Deus para que a plenitude dos gentios entrassem. Então, de alguma forma, ele usa também a expressão de Faraó, que Deus endurece o coração de Faraó para não deixar Israel sair, para Deus punir o próprio Egito. E isso acontece no período que Jesus chega também. O povo rejeita, há uma punição pela rejeição, ano 70, mas a plenitude dos gentios é alcançada e Cristo chegou até nós. O nosso terceiro da segunda divisão, terceiro corte aqui, encarnado no Novo Testamento. O Filho de Deus tornou-se de fato carne. João 1:14. Sua humanidade, volto a repetir, não era ilusória, é real, embora concebido sobrenaturalmente. Em seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Lucas 2:1-7. Sentiu nossas dores e incômodos. Teve fome e sede. Mateus 4:2, João 19:28. No jardim da agonia, experimentou a profunda tristeza. Mateus 26:38. A nossa semelhança, a nossa humanidade e a humanidade de Jesus era completa. Ele tinha corpo, alma e espírito. Mateus 27:58. Marcos 14:34. Mateus 27:50. Concluindo, afirmando que a humanidade de Jesus era perfeita.
em nada diferia da nossa, exceto quanto ao pecado. Ele não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao experimental. Lá em Hebreu diz que em tudo foi tentado, sim, mas sem pecado. Exato. Para não dizer que Jesus não foi tentado como nós, né? É o texto de 4:15. Isso. A minha Bíblia Nova Almeida diz assim, ó: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. A tentação não é um pecado. Ser tentado não é pecado. Ceder à tentação, aí sim é um pecado. Então aqui nós vemos que Jesus ele tem corpo, alma e espírito. Nós vemos isso em Mateus 27:52, corpo, Marcos 14:34, alma, e nós temos Mateus 27:50, espírito. Então Jesus ele tinha essa tricotomia como nós temos hoje, como nós classificamos aqui na teologia. E isso a gente encontra no próprio texto bíblico. Aí alguém vai dizer assim, mas essa palavra pode ter um outro significado. Bom, mas resumidamente é isso. Então Jesus ele é o verbo de Deus encarnado. Encarnado é em carne. Ele se torna carne e ele sofre como uma pessoa comum. Ele nasce como alguém normal. Ele não é um anjo, ele não é um ser 100% espiritual. É isso que a Bíblia está dizendo, isso que está escrito aqui. Ele tinha corpo, tinha alma e tinha espírito. Isso. Agora aqui também temos aqui dois ensinamentos, que é uma doutrina, né? O pecado original e o experimental. O original é o da queda, sim, que já vem com Adão, sim, e com a queda do ser humano, isso já se estabelece dentro do ser humano, ele já é escravo desse pecado, né? Enquanto não for transportado do reino das trevas para o reino da luz, ele é escravo disso. Ele é um filho do Adão caído, vamos dizer assim. Então ele é sujeito aos pecados terrenos. E o experimental é aquele que ele decide, do cotidiano, que cada um tem uma tendência. Às vezes tem uma tendência a mentir, o outro a roubar, o outro a enganar, o outro a vaidade, o outro a prepotência, o outro a soberba. Então, conforme aflora isso, é o experimental. Isso aí, se ele tiver conhecimento de si mesmo, ele consegue dominar. É o que Deus fala para Caim, né? O pecado jaz à porta. Cabe a ti dominá-lo. E Jesus é o único na história que foi gerado pelo Espírito Santo no útero de uma mulher. Os demais são resultados de uma fecundação natural ou que seja artificial, mas precisa de um espermatozoide e um óvulo aqui de baixo, certo? Mas Jesus ele veio gerado, ou seja, óvulo, espermatozoide, um embrião pronto, colocado no útero de Maria, que usou o útero apenas para crescer. Então, a sua essência divina por ter sido gerado, mas a sua natureza humana por crescer dentro de uma mulher e nascer de forma natural. Mas ele não tinha a natureza pecaminosa, porque Paulo diz em Coríntios 15 que o primeiro Adão é daqui de baixo, da terra. O segundo Adão, ele é espiritual. Então, o nascimento dele foi diferente, por isso ele não tinha. Ele tinha tentações? Tinha. Nós lemos aqui. Jesus foi tentado em tudo, em todas as áreas, mas sem pecado. Então, ele era tentado como nós. A Bíblia diz a nossa semelhança. É o que está registrado aqui no Hebreus 4:15. Até porque não seria justo, né? A gente poderia dizer, não, mas não houve tentação, não houve isso, não houve... Então era fácil suportar. Não, Jesus ele foi tentado. A gente vê isso no deserto, né? É isso, ele foi tentado e Jesus é humano, tá, irmãos? O fato de ele ter sido gerado pelo Espírito Santo no útero de Maria não o coloca em vantagem em relação a nós em aspecto nenhum na sua humanidade. Ele poderia pecar. Ele poderia, mas a Bíblia diz que ele não pecou. Por isso ele é o Cordeiro sem mancha e sem mácula. Gostaria de dizer outra coisa? Eu acho que não. É perfeitamente perfeito o plano e da maneira de Deus fazer. Jesus foi assim, nasceu assim, cresceu assim, e assim ele chegou até nós, e assim ele colocou sentido na nossa vida. E assim Deus quis, e a maneira de Deus foi a melhor possível. Não tinha outra maneira, a meu ver, que pudesse ser melhor do que essa, Jesus nascendo de uma mulher. Como a gente ouve muitas histórias na mitologia grega, que deuses que nascem
entre os homens, né? E depois voltam para o seu antigo mundo e assim por diante. Mas Jesus é diferenciado de todas as demais tradições. Porque é uma mistura, né, entre o Deus caído e um Deus que está em cima, e aí mantém relação, nasce seus filhos e tal, e aí eles vão gerando todas as histórias. Como, né, os filhos de Zeus, né? Isso. Há uma história. E aí são semideuses e deuses, e aí faz toda uma história, uma mitologia sobre isso. Então Jesus, irmão Eliel, ele sofreu agonia, então? Sofreu. Ele sofreu tristeza? Ele sofreu também. Ele sentiu fome, sentiu dores, cansaço. Vontade de se isolar. É o que a Bíblia diz, que eles procuraram um lugar à parte porque não conseguiam comer. Jesus estava no meio do povo. Ele ficou brabo quando ele viu as pessoas fazendo comércio na casa de Deus. Exatamente. Ele ficou triste com a situação de alguns. Ele se revoltou com certas situações. Sentiu vontade de descansar, né? Agora que estamos aí nessa quarentena, é bom a gente prestar atenção. Ó, Marcos 6:31. E ele lhes disse, foi Jesus que falou: venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então, nessa hora não é hora de ir para casa de ninguém, nem visitar um, nem visitar outro. É hora de ficar em casa e descansar e ficar com sua família em silêncio, orando a Deus. Isso está na Bíblia. Então, Jesus, ele também quis descansar. Ele cansou várias vezes fisicamente. Então, aí a gente consegue mostrar pela Bíblia que Jesus é humano. A negação disso é o espírito do próprio anticristo. Foi o que João disse. Quem nega que Jesus veio em carne... Esse é o filho do diabo, né? Não, é o anticristo, né? É verdade, ele não consegue... Ele vai trabalhar isso, nós trabalhamos isso na aula passada. O anticristo nega a divindade de Cristo. Essa é a maior confusão e aquilo que ele mais tenta atacar. É a divindade de Cristo. Pode ver que os falsos e a sua humanidade. Porque é o caminho, é o que nos abriu o caminho, aquilo que a gente segue, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? É o que a gente segue. Então ele tenta obstruir o caminho para que a gente chegue a Cristo, para que a gente entenda o conhecimento. E é o que o Paulo fala aos Colossenses: eu oro para que vocês tenham inteligência espiritual e conheçam o mistério de Deus, o Cristo, que a partir do momento onde estão escondidos todos os segredos da divindade. Quando a gente tem esse conhecimento, quando abre o nosso entendimento, como aconteceu depois da ressurreição, que quando ele senta com os discípulos, assim, ele lhes abriu o entendimento para que compreendesse as Escrituras. Ele é o tesouro em vaso de barro, né? Deus pegou o que ele tinha de mais precioso e colocou dentro de um vaso de barro, ou seja, de um corpo humano. Isso. E esse é o próprio Cristo, sem aparência externa. Sem parecer, sem formosura, olhando para ele, nenhuma beleza víamos para o que desejássemos. Então esse Cristo sem aparência externa, dentro desse vaso de barro, tinha o maior tesouro para a humanidade, que era a divindade e a sua essência. Aí são as diferenças entre o Cristo e o anticristo. E os falsos cristos. E os falsos cristos, porque eles vêm em aparência. Nasce em seu próprio nome, né? E isso vem em seu próprio nome, em aparência. Só que é uma aparência ilusória. Por isso que a gente tem por isso que a gente não pode se deixar levar pela aparência. Jesus nasceu em uma manjedoura, não nasceu em um palácio. Ele cresceu como filho do carpinteiro e não como filho de um rei ou um príncipe. Ele não cresceu no meio dos intelectuais gregos, os pais da cultura daquele tempo, e nem em Alexandria, no Egito, o berço da maior biblioteca daquela antiguidade. Mas ele nasceu entre camponeses, mas ele se torna o rei de toda a terra hoje, o líder por excelência. Por mais que alguém não creia em Jesus, dá uma olhada na história e você vai descobrir. Ele é o melhor homem que já existiu. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Ao escrever aos Gálatas, afirmou Paulo que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas 4, 4 e 5. Em sua presciência, Deus levantou 3 significativos povos e culturas, a fim de preparar o mundo para recepcionar o seu Filho e para cooperar na divulgação universal do Evangelho. Israel, através das sinagogas espalhadas por todas as nações. Atos 13, 5, 18 e 4. A Grécia,
por intermédio de seu idioma e filosofia. O exame natural das coisas pela luz natural da razão, Atos 11 e 20, Atos 21 e 37, Romanos 2, 14 e 16. E finalmente Roma, por meio de suas leis e governos e estradas de excelente qualidade, Atos 25 e 10 ao 2 e 16, 1 ao 10. Então aqui, irmão Eliel, Israel representa a religião. Sim. A Grécia representa a cultura. E a Roma representa o governo, a política. Né? A forma de governar, a política, de como você expande os seus domínios. Estava na mão romana. Aí o fundamento religioso, que nós temos ali as profecias e a esperança do Messias, é Israel, já que a promessa é Abraão, Davi e o Cristo. Nós temos Israel nessa participação. Nós vamos ter a Grécia na própria helenização do mundo da época, devido à sua cultura, o seu idioma, que o Novo Testamento todo foi escrito no grego, e isso ajudou a preservar os escritos e a torná-lo acessível, né, às pessoas daquela época. E nós temos Roma com seus decretos e leis, visto que era uma lei romana matar crucificado, e cumpre mais uma vez um texto aplicado do Antigo Testamento. Isso. Já que judeus não penduravam ninguém no madeiro e jamais iria matar, porque o método da pena capital era apedrejamento. E Jesus não poderia morrer apedrejado, de acordo com a própria profecia de Isaías. Então, a Roma que colocou essa lei, ela também acabou favorecendo de uma certa forma que a crucificação de Jesus se tornasse desta maneira, né? E aí as estradas romanas, que eles acabaram interligando os lugares, né? Países, continentes daquela época, né, praticamente. E isso, né, temos ali Ásia, temos Europa, tudo isso naquele tempo, né? Até a própria África. Isso, todas essas regiões passaram a ser interligadas por estradas, e isso aumentou a propagação do evangelho, tanto que Paulo chegou a pronunciar, né, avisando que ele já havia anunciado o evangelho à Ásia. Então isso favoreceu bastante. Então cada povo fez a sua parte para que o evangelho chegasse até nós. Até hoje. Porque nesse tempo aqui Júlio César já tinha morrido, era Tibério César, né? Então o reino já tinha sido expandido, o Júlio César tinha conquistado muita coisa já. Sim. Né? Já tinha expandido muito o reino de Roma, já estava muito grande e organizado. Jesus, quando vem, ele já vem. Por Até isso que é na plenitude. Porque se nós analisarmos a nossa cultura hoje, a nossa forma de pensar e de agir politicamente e tudo mais, ela parte daqui. Isso aqui é um embrião. Sim. Nós temos a mesma forma ainda de governo, de agir, de pensamento. As nossas leis são voltadas, são igual. O nosso sistema é o mesmo sistema romano, leis escritas. Ainda temos as sinagogas, são os templos. São a forma de igreja. Ainda temos o mundo cultural, que são as universidades. Isso. E ainda temos os governos de cada país também, que alguns fecham as fronteiras, outros abrem, assim por diante, mas eles estão aí de uma certa forma permitindo. Nós estamos no Brasil com um sistema de rádio, internet, livres para pregar a palavra de Deus, e quem permite isso? A própria organização social da nossa política. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo, o Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi e de Abraão. Nasceu em Israel sob a lei de Moisés e de Roma. Mateus 1:1, 2:1, Lucas 2:1-5. Tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto dos homens, iniciou seu ministério aos 30 anos de idade, Lucas 3:23. E conforme veremos no próximo tópico, o Senhor Jesus foi, em todas as coisas, o mais perfeito dos homens. Eu até fiz aqui um risco nesse mais perfeito, o mais, e deixei o perfeito dos homens, né? Porque quando a gente acrescenta esse mais é porque pode ser colocado um acima, e Jesus ele chega no ápice, né? Não tem nada mais do que ele, né? Eu risquei o mais perfeito dos homens. Tanto que ele não deixei o perfeito dos homens. Não só é a demonstração máxima de uma pessoa a quem Deus deseja que nós sejamos, ou imitá-lo, como o próprio Paulo disse, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo, como a gente acaba vendo em Jesus esse modelo que Deus quer que nós sejamos.
em todos os aspectos, né? Na humildade, tendo grandes riquezas, na simplicidade, tendo a oportunidade de manipular e não quis manipular, e da forma como ele agiu, favorecendo os menos favorecidos, ou seja, ele não era amigo só dos ricos, ele caminhava com pecadores, ele ia na casa de pessoas como Zaqueu, e ao mesmo tempo ele tocou no leproso. Ele se fosse hoje, ele iria fazer o que a maioria não faz. Então ele é o nosso modelo. Sim, o aferidor. Isso, ele é o aferidor. Então ele chegou a um nível de perfeição que nós devemos imitá-lo. Igual a ele, irmãos, infelizmente, não dá. A gente consegue ser imitador, né? Agora, igual, aí nós teríamos que não ter pecado algum, nenhum defeito, né? Isso é impossível. O interessante de Jesus, uma coisa que me chama sempre a atenção, até a gente vai ler mais na frente, é aquele texto assim, movido de íntima compaixão. Sim, né? O olhar dele para com o próximo, o olhar dele para com o ser humano. Quando ele para diante de Jerusalém, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis te ajuntar, como a galinha guarda os seus pintainhos, né? Quando está em perigo, quando o gavião está voando por cima, né? Eu quis te guardar, e você nunca aceitou isso. Então, como Jesus ele foi apresentado ao mundo, porque João Batista fala: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E dali em diante, logo em seguida, já começou o ministério de Jesus. O nosso terceiro tópico e último, que as nossas horas voam: Jesus, o homem perfeito. Afinal, o Senhor Jesus era, ou não, um ser humano semelhante a nós. Sim, ele era semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao pecado experimental. Nós já falamos sobre isso, né, irmão Eliel? Então, ele era o perfeito, e ele não teve nem do pecado original, porque o sacrifício tinha que ser perfeito. Sim, tudo perfeito. Se não tivesse qualquer mancha, não seria aceito. O próprio Pai não aceitaria esse sacrifício. E aí nós não poderíamos, através do seu sangue, adentrar no Santo dos Santos. O véu não seria rasgado. Por isso que é importante, irmãos, eu recomendo para os irmãos, a todos nós, Mateus, Marcos, Lucas e João. Tem um livro do Michael Seff, Análise Inteligente, Estilo de Liderança de Jesus. A Análise Inteligente de Cristo é Augusto Cury, mas o Estilo da Liderança de Jesus é um livro que eu já li 2 vezes. O Estilo de Liderança de Jesus, Michael Seff, é um livro extraordinário. Quando a gente começa a olhar para Jesus, como as características e a maneira que ele agiu frente às diversidades, e a gente olha hoje as situações muito parecidas, como aquele livro Em Seus Passos, o que faria Jesus, como imitá-lo em um mundo como esse hoje, né? Como agir... Só se tiver dele e você, né? Como agir, você, senão não tem a pergunta é como agir, como Jesus agiria no nosso lugar, né? Em relação a tudo, a vida, as injustiças sociais, a nossa família. Como agiríamos, como agir como Jesus agiria em nosso lugar, no caso, em relação ao sistema religioso que não representa Cristo, muitas das vezes, pela corrupção, e ao mesmo tempo continuar servindo a Ele. Isso tudo é um desafio para nós hoje, sabe? A gente precisa repensar a nossa vida de vez em quando e olhar para o Cristo. Será que você, como patrão, age como Jesus agiria? Como pastor, como obreiro, como marido, como esposa, como filho? Será que você agiria assim como marido, principalmente? Que ele disse que nós temos que morrer pela esposa, dar vida por ela, que é sutilmente diferente, já que eu posso morrer por alguém e não dar a vida por alguém, já que dar a vida seria dar o meu tempo. Então o marido dá a vida, e não só dar a vida, mas morrer no final da vida, que são 2 coisas. Morrer pode ser rápido, mas dar a vida pode ser 40, 50, 60, 70 anos. Ou a mulher ser submissa a um homem que ama a ponto de morrer por ela, e assim por diante. Como eu agi? Se nós todos imitássemos a Jesus, como o mundo seria? Como nós seríamos? Como a igreja seria? Totalmente diferente. Já que estamos falando de Jesus, o homem, a sua natureza humana, perfeito. Ele é o modelo.
Hoje se busca tanto o corpo perfeito e às vezes é tudo uma mentira, é tudo Photoshop, é uma busca boba que não se chega a lugar algum e se busca tão pouco esse espelho na pessoa do Cristo. Então é importante analisarmos muito bem. Ah, mas eu quero fazer aqui em casa, irmão, igual Jesus fez, pegar um chicote e dar nas costas da minha mulher, nos meus filhos e jogar tudo pela janela. Jesus nunca fez isso e nunca faria isso. A Bíblia diz que ele espantou os cambistas que negociavam na porta do templo. A Bíblia não diz que ele bateu em alguém. Ele virou mesas. Ele espantou as pessoas que estavam ali. Ele não chicoteou ninguém. Então você não tem que bater na sua esposa. Você não tem que espancar seus filhos. Filhos a gente resolve de outro jeito, na conversa. E de vez em quando, se precisar, uma chinelada ou outra, mas sem espancar. Mais na intimidação, porque dá para educar assim também. A surra de cabo de vassoura que você levou, desculpa, mas não te traz boas lembranças. Então por que você repete? Então Jesus é esse Cristo. Ele é amoroso, ele sabe ser duro quando precisa e ao mesmo tempo ele sabe viver para dar o exemplo. Essa é a história que nós vemos na Bíblia. Uma coisa interessante, mulher, eu sempre gosto de séries ou de histórias que contam histórias reais de pessoas, do que elas passaram. E eu vi essa semana de uma mulher negra que viveu em 1919. Ela desenvolveu um produto e ela se tornou a primeira mulher milionária negra nos Estados Unidos. Ela veio de família pobre e perdeu os cabelos, e ela desenvolveu um produto que voltava os cabelos novamente e tal, e ali ela formou vendedoras, ela desenvolveu o produto e seguiu. Mas o que me chamou a atenção é que ela era rejeitada pela sociedade, e a própria pessoa que a ajudou a rejeitou para que ela fosse a vendedora daquele produto. Quer dizer, você não tem perfil de vendedora, porque você tem esse estereótipo que não é condizente, e ela saiu triste com aquilo. Mas a primeira pessoa que ela encontrou, que ela falou, ela agiu conforme aquela pessoa tinha agido com ela. Então nós cobramos muito das pessoas uma conduta, mas quando chega a hora de a gente ter a conduta que a gente exigiu do outro, a nossa conduta é igual. Isso é uma tristeza. Minha esposa deve estar agora lembrando do que aconteceu essa semana no mercado. Ela ficou muito chocada porque ela sabia que era uma pessoa da igreja, uma pessoa cristã. E ela chegou na prateleira, tinha três vidros de álcool em gel. E quando ela olhou e disse, olha, álcool em gel. Antes dela levar a mão, a irmã foi lá na frente dela, deu um empurrãozinho pro lado, pegou os 3 frascos com álcool em gel, colocou dentro do carrinho. E aí a minha esposa assim, olha, acabou. E ela não teve condições, isso aqui, essa semana, não teve condições de dizer assim, olha, eu estou levando 3. Um aqui, para mim, precisa de um e de outro. Porque o mais importante então, é lavar a mão com sabão, então o álcool gel só quando você sai na rua. É impressionante como que, na prática, o nosso cristianismo é fraco demais. Fala sério. Fala sério, vamos conversar sério. Na prática, se a gente bobear, o nosso cristianismo é muito fraco. Muito. Porque somos bons em falar. Estamos abarrotados de conteúdos e bastante teologia, mas o importante, o principal, prática. Não temos. Na história conta, não sei se isso é verídico, mas que Gandhi, quando foi confrontar os religiosos na época, os cristãos na época, que eram os ingleses, ele disse, no vosso Cristo eu acredito, mas no vosso cristianismo não, ele é falso. Entendeu? No vosso Cristo eu acredito, porque ele lia, ele conhecia os ensinos, tanto é que ele usa as armas cristãs para lutar contra os cristãos que eram opressores, e ele vence os cristãos com a própria arma cristã. Por isso, ele expulsa os ingleses da Índia e da África do Sul. Por isso que o próprio Jesus falou que o sal, quando se torna insípido, ele é pisado. Aí a igreja passa a ser pisada por não ser sal, mas se tornou apenas, como era usado na época, né? Uma forma de tirar a umidade do mármore das escadas que subiam ao templo. Jogava-se ali, os homens, ao chegar no templo, passavam sobre o sal que era usado para tirar a camada de gelo que se formava nas pedras. A humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus Cristo não era aparente.
era tão real quanto a nossa. Em momento algum ele usou a sua divindade para suprir suas carências humanas. Não transformou pedras em pães, nem fez brotar água da rocha para aliviar a sua fome ou sede. Mateus 4:4, João 4, do 7 ao 10. Todo o milagre que ele realizou foi em favor do que os procuravam. Marcos 1:34, Lucas 7:21. O Senhor Jesus era um homem de dores e experimentado nos sofrimentos humanos, no perfeito sumo sacerdote. Isaías 53:10 e Hebreus 7:26. Jesus, o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden. O último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Gênesis 3, 23 e 24. Mateus 4, 1 ao 11 e 28, do 6 ao 7. Embora divino, Jesus não era menos humano do que Adão. Na plenitude de sua humanidade, venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados. 1 Coríntios 15, 45. Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. Hebreus 12, 12. Então ele não usou do seu poder, irmão Eliel. Para benefício próprio. Não usou. E nem para se mostrar. E nem para se promover, e nem para impor o seu poder. E nem para ficar famoso. Então devemos cuidar com isso, é o nosso exemplo. O show de exibicionismo serve para uma coisa só: massagear o ego de quem aparece. Quem carrega o piano some, apenas quem toca. Então devemos cuidar com isso, então. Prestar atenção. Se não estamos fazendo para a nossa própria glória. Sim. E dizendo que estamos fazendo para a glória de Deus. Exato. É a história do bendito seja meu nome e glorificado seja eu. A história do próprio Satanás ali diante de Jesus. Jesus poderia ter se mostrado: olha, lança-te daqui abaixo. Não, está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Não, agora eu vou sair de casa porque há um vírus e eu vou sair porque eu sou crente. Não tentará o Senhor teu Deus. Você pode ficar em casa, para que vai sair? Entendeu? Não tentarás. Ah, mas vou transformar as pedras em pães e olha só, o diabo vai ficar com vergonha. Ele simplesmente deseja que você faça isso. Mostra quem você é, mostra o seu poder, mostra do que você é capaz. Apareça você. Aí quando aparece eu, mais uma vez, bendito seja eu acabo morrendo no meu egocentrismo e não represento a videira verdadeira. Sou apenas um galho seco nela, atrapalhando ainda. Porque a videira verdadeira é Jesus, o enxerto é nós, né? Sim. Nós temos que receber a seiva dele, né? Sim. Não vem do enxerto para a videira, né? Para o caule, é do caule para o enxerto, né? É porque Jesus disse que a videira não pode, o galho não pode produzir independente da videira. Por isso que ele disse: sem mim nada podereis fazer. Isso. E Jesus é o último Adão. Exato. O primeiro fracassou no Éden com a tentação triunfou. E o segundo triunfou, tanto no deserto quanto no Calvário. Por isso que ele triunfou, porque ele não se exibiu. Isso. Tentou de várias formas, né? Exato. Eu vou ler aqui o último, que é o terceiro, para encerrarmos, já passo para ti. A perfeição espiritual e moral de Jesus. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original nem ao pecado experimental. Eis o que escreveu o autor da Epístola aos Hebreus: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito. Nenhum dolo ou engano achava-se em seus lábios. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo. Lembrando que separado dos pecadores significa que ele não compactuava com os pecadores. Não quer dizer que ele não tocava em pecadores, tá, irmão? Tanto que a mulher pega em ato de adultério poderia ter recebido a primeira pedrada de Jesus. Mas ele disse: eu não te condeno. Vai e não peques mais. O problema dos fariseus era esse, porque o pecado estava dentro deles. E quando eles andavam no meio dos publicanos, eles eram tentados a fazer aquelas coisas e se prostituir e fazer as coisas erradas. Sepulcros caiados, que Jesus fala.
E Jesus não. Em vez de a lepra contaminar ele, vamos dizer que o pecado, né, contaminar ele, não, ele purificava a lepra. A pessoa que era pecadora mudava a sua forma de ser, mudava o seu jeito de ser. Ele não se tornava pecador, era a pessoa que era perdoada, né? Isso, Zaqueu, né? Sim, Jesus não se tornou um ladrão por ter ido dormir na casa de Zaqueu, mas Zaqueu se tornou um crente porque Jesus estava na casa dele. Então quando ele chega, quem muda é quem recebe ele. A gente não consegue mudar Jesus. Tem gente que muda Jesus e fala coisa que Jesus não falou, mas o padrão está nele. Ele é Jesus. A nossa conclusão, que as nossas horas se passam, é olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Chegaremos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas, e por ele ensinamos. Quando ao arrebatamento da igreja, estaremos sempre com o nosso amado Salvador, Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Louvado seja o Cordeiro. Ele diz para Tomé, né? Toca, Tomé. Vê as minhas feridas. Toca. Não sou um fantasma, né? Agora, semana que vem nós vamos tratar sobre o novo homem em Jesus Cristo, que é a lição de número 13 e última, já encerrando o trimestre. Então agradecemos aos irmãos, agradecer mais uma vez aí a família do irmão Paulo e irmã Rosmari, irmão Rafael e a irmã Ilka. Já me respondeu aqui que ficou muito feliz com o nosso alô. Amém. Deus abençoe. Também a minha avó, Maria Demétrio, né? E a minha sogra que está lá em Blumenau, estão sozinhas lá. Se resguardando também, nosso abraço. De vez em quando ela me manda uma mensagem lá no WhatsApp. Lá. Ela gosta bastante de ti também. Isso, que Deus abençoe, irmã Maria. Também meu pai e minha mãe que estão em casa, em quarentena. Deus abençoe a todos os nossos queridos irmãos. Que de repente eu esqueci de mandar um abraço. Me mande a mensagem, que a gente, na medida do possível, estará aqui mandando um abraço para os irmãos. E também o nosso agradecimento a todos os irmãos que estiveram conosco no dia de hoje. E você que está nessa quarentena, você está em casa, o momento da gente não é ficar em solidão, mas em solitude, é isso? É a palavra? De você ter um momento a sós com você mesmo, fazer uma reflexão da sua vida, de tudo que está acontecendo, do que vale a pena, do que tem valor e do que tem preço, de como a gente pode melhorar como ser humano e agir de uma forma melhor para que tenha um mundo um pouco melhor. Eu sei que caminha para o anticristo, caminha para a destruição, mas que possamos ter pelo menos algumas flores plantadas nesse jardim para as pessoas que estão ao redor de nós e que possa ver Cristo através de nós, porque ninguém viu Cristo, eles veem Cristo através de nós. A nossa representação de Cristo é realmente o Cristo bíblico ou um Cristo que nós inventamos, ou um Cristo que nós dissemos que é, ou o Cristo verdadeiro revelado pelas Sagradas Escrituras? É esse Cristo que nós devemos refletir. Nós vamos orar, que as nossas horas se passem. Amém. Irmão Eliel. Deus, eu te agradeço por mais essa aula. Sim. Obrigado por nossa vida. Mais uma vez, a irmã Rosmari, Senhor, que o Senhor possa restaurar aquela saúde que está debilitada, que o Senhor possa renovar suas forças. Os nossos irmãos que estão hospitalizados daqui da nossa igreja, que agora também impossibilitados de receber visitas, que o Senhor possa restabelecer. Obrigado, Senhor, pela vida que o Senhor tem dado a todos nós. Protege nossas famílias, protege os lares, guarda-nos no teu amor e na tua proteção. Nós contamos contigo, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Vinde estudar com os professores que muito nos quer ver. Acabamos de apresentar Escola Dominical. Escola Dominical. Orientação Didática, Departamento de Ensino da Escola Bíblica Dominical de Camboriú, Santa Catarina. Até a nossa próxima escola, se Deus assim nos permitir. Escola Dominical.